para os participantes do curso de extensão à distância, Sistema Sclia de Alfabetização, segundo módulo, Escrita. É com muita satisfação que hoje eu dou início a este curso em continuidade ao primeiro módulo que teve como centro a alfabetização para a leitura. Nós continuaremos trabalhando com o desenvolvimento da leitura, com o aprofundamento dessa competência também nesse segundo módulo. Mas o foco principal será a alfabetização para a escrita. Na primeira, eu queria também comunicar a todos aqueles que se inscreveram no segundo módulo, mas que não fizeram o primeiro, que procurem se inscrever para ter acesso às aulas que foram proferidas no primeiro módulo e que também tenham um material de apoio para poder ter mais proveito nesse segundo módulo. Na primeira unidade, eu vou trabalhar com as diferenças e semelhanças entre a comunicação verbal, oral e a escrita. Isso porque há um equívoco registrado, inclusive, nos documentos oficiais sobre as políticas de alfabetização, de que existe uma continuidade entre a comunicação oral e a escrita. Algumas continuidades existem, mas aquilo que constitui o maior desafio à alfabetização são justamente as descontinuidades. Por isso, então, na primeira unidade, nós vamos trabalhar com as diferenças e semelhanças entre a comunicação verbal oral e a escrita. Nós sempre teremos uma primeira parte dedicada à fundamentação teórica e uma segunda parte dedicada às práticas. E nessa nossa primeira aula, nas práticas, eu vou introduzir vocês, para aqueles que ainda não conhecem, o sistema fonológico do português brasileiro, porque na parte da codificação nós começaremos com a codificação dos fonemas independentes do contexto fonológico. Para você compreender o que é escrever e como a criança aprende a fazê-lo, é importante entender o que é falar e como uma criança adquire e aprende essa competência. Ambas se incluem no campo da produção da linguagem verbal e partilham muita coisa em comum, particularmente quando o sistema de escrita é alfabético como o nosso. Mas também há muita coisa diferente entre a produção oral e a escrita que você precisa conhecer para conduzir da melhor forma o processo da aprendizagem de escrever. Observe as semelhanças e diferenças no quadro 1. A espécie humana foi biopsicologicamente programada para se comunicar através da fala, a fim de garantir a própria sobrevivência
do indivíduo e da espécie. É uma questão de sobrevivência. Então, o sistema nervoso central já foi programado para isso e o corpo é usado para falar. A preferência pela comunicação oral se deveu, entre outros motivos, pelo fato de ela poder ser usada à noite e a distâncias muito maiores do que a comunicação visual gestual. Sendo assim, a estrutura, o amadurecimento e o funcionamento do sistema nervoso central e do periférico garantem que esta espécie se comunique de modo predominante através de signos verbais orais. Então, a estrutura do nosso sistema nervoso central é feita de tal modo que o hemisfério esquerdo vai se especializar para a linguagem verbal oral. Os conhecimentos transmitidos de geração a geração, em grande parte na forma de narrativas, eram registrados na memória permanente ou de longo prazo. Mas, à medida que as relações socioeconômicas foram se tornando mais complexas, essa maneira de registro se deparou com dois grandes problemas. Em primeiro lugar, o volume de informações acumuladas se tornou muito grande, ultrapassando a capacidade de um só cérebro armazená-lo. E quando o indivíduo morria, grande parte das informações ia com ele para o túmulo. Mas o que realmente forçou a invenção da escrita é a autonomia que o texto escrito assume em relação a quem o produziu, ao contrário da fala. Isso é claro antes das tecnologias de radiodifusão e de gravação. O texto escrito pode ser conduzido a lugares e tempos distantes para você saber o que aconteceu na Guerra nas Galhas, tá? Nós não dependemos de que o Júlio César esteja aqui nos narrando o que aconteceu. Isso veio suprir a necessidade de registrar o conteúdo, as quantidades e os preços das mercadorias que eram transportadas. A invenção da escrita permite, então, o registro permanente da informação, a qual pode ser transportada a espaços e tempos distantes. No entanto, para que funcione, é necessário que as pessoas que utilizem um dado sistema de escrita atribuam os mesmos significados aos signos que o constituem, tarefa que cabe aos codificadores. O uso da escrita exige também a invenção de artefatos e da tecnologia para produzi-la, como instrumentos e o suporte onde escrever. Ao contrário da fala, que só utiliza o próprio corpo, pois fomos biopsicologicamente programados para tal, os sistemas de escrita são uma invenção
que surge tardiamente na trajetória humana e demandam a utilização de técnicas e de artefatos. Esses primeiros argumentos já explicam por que a fala é adquirida de forma compulsória, espontânea e assistemática. Por volta de 1 ano de idade, a criança está produzindo seus primeiros itens, em geral, uma reduplicação silábica, como nenê, papá, cocô e mamá, sem a necessidade de ir à escola para aprender a falar. Basta a interação com os demais que cuidam dela. Com os sistemas de escrita é diferente, particularmente quando se trata de aprender a escrever, que, ao contrário da fala, na situação canônica face a face, implica escrever para um futuro leitor ausente no espaço e no tempo. Além de que, embora o sistema de escrita do português brasileiro seja muito transparente para a leitura, apresenta mais irregularidades na escrita. Não só como escrever tem que ser aprendido, mas também são necessários, e aí está o papel dos senhores, são necessários alfabetizadores muito bem fundamentados e preparados para ensinar bem, apoiados em metodologias de ponta e que, pelo menos, saibam que a codificação não se reduz a conhecer as estruturas silábicas do português brasileiro, como vocês estão vendo aí em algumas avaliações nacionais da alfabetização. Acresce a necessidade de material pedagógico coerente com a fundamentação teórica. Então, vejamos esse confronto entre a produção oral e a produção escrita e o que elas têm de comum e o que elas têm de diferente. A fala é adquirida, a escrita é aprendida. A fala é determinada biopsicologicamente, a escrita não. Há muitíssimas culturas que só se comunicam oralmente. A fala se utiliza do próprio corpo. A escrita é uma invenção cultural. Ela vai usar artefatos. Na comunicação oral canônica, nós temos as pessoas falando face a face, partilhando do mesmo espaço e do mesmo tempo. Na comunicação escrita, vai ocorrer a ruptura espaço-temporal, ou seja, quem escreve não partilha do mesmo espaço daquele que vai ler o que ela escreveu, nem do mesmo tempo. A fala é momentânea, ela não perdura. A escrita é permanente. Os latinos diziam scripta manet, verba volant. As palavras voam.
A escrita permanece. Na fala, nós vamos ter um contínuo, é aquilo que eu chamo de borro, certo? Não há espaços entre as palavras. Nós não falamos assim. Nós falamos assim. Na escrita, nós vamos ter espaços em branco entre as palavras e as letras contrastam entre si, o que não acontece com os sons da fala. Vocês vão verificar no decorrer desse curso por que escrever é muito mais complexo do que ler. Basta dizer que, para ler, você parte de um texto que já está à sua vista e você vai começar reconhecendo primeiro, isso já está automatizado, não é como nós vimos no primeiro módulo, você vai reconhecer os traços das letras, quais são, quantos são, como eles se combinam. Depois você chega no nível dos grafemas, não é? Por exemplo, em que na palavra massa, de comer, né? Macarrão, massa, você vai ter 5 letras, mas tem 4 grafemas, não é? E aí você vai converter e eu vou realizar o som. Eu vou produzir o som que realiza o fonema no qual aquele grafema está convertido. Então, primeiro nós temos depois nós temos a, depois nós temos s, que ali nós temos um dígrafo, não é? Então, nós convertemos o grafema num fonema. E, por último, nós temos novamente um A. E aí, então, se dá uma decodificação. Eu vou reconhecer a palavra massa, partir do escrito para o oral. Para escrever, nós nos defrontamos com a folha em branco. Não há nada ali. Nós é que vamos ter que criar. E isso nós vamos ver em minúcias como se dá o processamento da escrita. Vamos ver os modelos de produção escrita, como é que começa. Está? Uma das últimas etapas da escrita é justamente quando nós convertemos os fonemas nos grafemas. Antes de executar os movimentos para realizar as letras, sejam elas manuscritas ou digitadas, quem escreve deve converter sua fala interior ao sistema de escrita, que no caso dos sistemas alfabéticos implica, volto a dizer, em traduzir os fonemas em grafemas, concretizados nas letras do alfabeto latino, adotado pelo português brasileiro escrito. Por que nós não falamos que nós convertemos os sons em letras? Eu sei que vocês, em geral, inclusive em todo o material que circula por aí, nas fontes oficiais, se fala que nós convertemos sons em letras. Ora, se fosse assim, nós teríamos que ter, no caso de carta, conforme é falado pela variedade, e muitas variedades sociolinguísticas do Brasil, carta, que é um retroflexo, ou carta, conforme os cariocas falam, ou carta, conforme os gaúchos lá na fronteira falam.
assim por diante, nós temos um grande número de possibilidades de sons diferentes. Mas nos sistemas alfabéticos, nós não trabalhamos com sons convertidos em letras. Nós trabalhamos com o fonema, que é o mesmo para todos aqueles que disseram carta, carta. O fonema é o mesmo, embora ele se realize por sons distintos. E nós vamos ter também um só grafema para essa conversão, tá? Que é realizado pela letra R, que inclusive na manuscrita você pode escrever com letra maiúscula. Se você escrever, por exemplo, carta toda em caixa alta, vai ser a letra maiúscula, tá? E essa letra maiúscula não compartilha nenhum traço, a não ser, por exemplo, o traço vertical, que nós vamos ter no R maiúsculo e no R minúsculo, certo? Mas os traços da letra maiúscula, certo? Não são os mesmos da letra minúscula, tá? Então, o que nos interessa aqui é o grafema, tá? Que você vai poder realizar por letras em fontes diferentes, tá? Na maiúscula, na minúscula, mas o grafema é o mesmo, ele que representa o fonema. Então, aqui se trata da conversão de fonemas em grafemas na escrita. É uma das etapas mais baixas quando nós escrevemos. Nós, então, vamos trabalhar para que você entenda quais são as conversões que se dão. Nós precisamos saber quais são os fonemas do português. Nós vamos começar a explicar para vocês as consoantes do português brasileiro. Então, nós vamos começar por examinar o quadro das consoantes do português brasileiro, conforme a Lopes, de 1979, com algumas pequenas alterações. Em primeiro lugar, vocês têm que saber o que é que diferencia consoante de vogal. Tá? O que acontece é que, na maior parte das línguas, os sons da fala só se produzem no momento da expiração. Na verdade, é quando o gás carbônico é expelido dos pulmões e essas moléculas vão sendo modificadas na passagem até encontrar a saída pela boca, não é? Ou pelas fossas nasais, certo? Nós, então, vamos ter essa situação. Essas moléculas, elas vão sendo transformadas. Basicamente, nós temos uma primeira diferença, qual seja, que na saída dessas moléculas de ar não há obstáculo, certo? A saída dessas moléculas de ar. Não há obstrução à saída dessas moléculas de ar. Quando não houver, quando
aparelho fonador estiver aberto, está, não há obstáculo à saída das moléculas, nós vamos ter as vogais. E quando houver um obstáculo à saída das moléculas de ar, nós vamos ter as consoantes. Então, é aquilo que vocês veem nos desenhos animados, né? Nós temos assim, fechamento e abertura. O bonequinho fecha e abre a boca, fecha e abre a boca, não é? Oi, eu sou Brasília. Vamos brincar? Então, quando nós temos um fechamento, nós temos uma obstrução, está? Nós vamos ter as consoantes. Passaremos agora às práticas.